Hoje é dia do educador físico. Então, você que é educador físico, tá rico, hein, bicho? Né? Então, você fazendo um trabalho bem pesquisado, né? Então, bem embasado ali de consultoria da sua área. Quanto você consegue tirar fazendo isso? O filho do Lula conseguiu tirar 2,5 milhões disso aí, né? Então, num texto chupado da Wikipédia. Então, assim, por isso que não dá para aguentar a pessoa, mesmo com tanto de prova que acontece contra o Lula e contra a Dilma, o pessoal ainda ficar defendendo o bandido. Entendeu? Então, o cara enriqueceu de um negócio aí da Wikipédia. Tem lá o tal do Instituto Lula, também, que fala lá das palestras dele. O Lula quer justificar o enriquecimento dele com as palestras que ele dá. Então, assim, num tempo igual ao nosso, né? Então, alguém já viu alguma palestra do Lula, alguma foto de palestra do Lula, filmagem de palestra do Lula? Então, como é que a pessoa paga milhões em palestra que ninguém viu? Né? Nesses tempos é impossível um negócio desse. Né? Então, fora lá o sítio, que é do amigo, o triplex, que é do amigo, né? Então tem até remédio controlado, com o nome dele e da Marisa lá no meio, e vai falar que é do amigo. Né? Pedalinho também lá no meio, vai falar que é do amigo. Você, mas ali no governo do Temer também tem bandido. Eu tô pouco me fudendo, bicho. É pau pra todo mundo. A gente não tem bandido de estimação, não. Entendeu? Então tem gente que segue o Lula cegamente. Ali, então, não consegue enxergar essas coisas. Então, tem bandido lá no ministério, lá do Temer, ou onde quer que seja na polícia, em qualquer ramo, né, de direita ou esquerda, ou meio, ou diagonal, sei lá o que for. Então é pau. Entendeu? A gente não está defendendo bandido de área nenhuma aqui, não. Né? Então, logo no início do governo lá do Temer, né, do governo interino do Temer, ele cortou verba lá, ele cortou o Ministério da Cultura e o pessoal chiou ali, né? Então, assim, sinceramente, né, nesse corte de gastos que está tendo por aí, então você precisa de um Ministério da Cultura para quê? Para ter isenção fiscal para a empresa que patrocinar lá o filme do Porta dos Fundos? Né? Então, para evento público, ter show lá do Michel Teló, do Luan Santana? Então, assim, o pessoal problematiza demais o negócio. Eu não estou defendendo o Temer também, não. O Conde Drácula lá da Transilvânia também, não. Eu não votei nele, entendeu? E, né, realmente, dá para entender esse argumento que o pessoal está usando, que é um atentado contra a democracia, né? O Brasil vai atrasar lá para a década de 20, que o voto popular não significa nada, né? E realmente dá para entender esse argumento, eu até concordo com ele, né? Mas assim, né? O que acontece? Quem votou lá contra a Dilma? Então, assim, tem gente errada de todo lado, tá? Para falar a verdade. Então, eu até ia usar um negócio aqui como argumento, mas depois eu vi que foi furado, tá? Mas, então, só para você ver que não importa para que lado você vira sua bunda, vai ter uma piroca te esperando lá. Então, foram 513 deputados que votaram contra a Dilma. Vai falar que foi golpe? Desses 513 aqui, na verdade, 400 votaram contra. Então, pô, eu acho que quando a maioria absoluta vota contra uma pessoa, não sei, eu acho que já não caracteriza como um golpe de Estado, nesse caso aí. Então, né, aí o que eu ia usar de argumento aqui? Né, que foram 513 deputados igualmente eleitos pelo povo, né, que votaram lá. Então, realmente, é o seu representante que está lá. Porém, o que você tira disso? Dos 513, na verdade, apenas 36 deputados foram eleitos pelo povo. Né? Então, o resto é suplente, ou o pessoal que foi puxado pelo partido, né? Então, por isso que eu falo, daí que está o perigo de você ficar aí votando em jogador de futebol. Né? Então, em artista, eles botam aqueles chamariz lá para puxar aquele tanto de gente que nem sabe o que está fazendo ali. Né? Então, você viu na votação lá contra a Dilma um pessoal ali que não sei nem como que chegou lá, mas chegou, você botou lá indiretamente. Né? Mas, assim, independente disso, reproduz o que a maioria pensa. Tá? Então, uma das poucas vantagens que tem de você ser uma pessoa igual eu, né? Eu não sou bem sucedido financeiramente. Né? Então,
é você não perder contato com a realidade. Todo mundo do meu convívio, todo mundo, ou praticamente todo mundo das pessoas que estão ali comigo, pensam igual eu, né? Todo mundo queria a Dilma fora, eu inclusive, tá? Então, né, o que eu falo? A loja do meu pai teve que fechar por causa dessa crise aí, né? Então ele teve que viver somente com a aposentadoria dele, né? Essa aposentadoria foi saqueada pessoalmente pela Dilma, tá? Então a inflação aumentando cada vez mais, então tinha lá o projeto da aposentadoria acompanhar a inflação, a Dilma vetou isso. Então fica ganhando aquela miséria, aquele salário retrógrado ali, entendeu? A empresa que eu trabalho tinha 4 unidades uma época já. Então, aos poucos, foi perdendo. Hoje em dia, só tem aqui eu trabalho e eu tô com o cu na mão, com medo de perder o meu emprego, ganhar o pouco que eu ganho aqui. Né? Então, a minha esposa, todo dia que eu vou buscar ela no ponto de ônibus, ela chega para mim e fala, porque hoje mandaram um setor inteiro da minha empresa embora. Fecharam um setor inteiro. Mandaram 10 pessoas. Isso é quase todo dia. Entendeu? Então, só quem vive a crise ali é que é contra a Dilma. Né? Então, quem que você vê sendo a favor da Dilma lá? É pessoa que ganha mais de 4 mil por mês, é gente que não tem filho para sustentar, é gente que não tem, igual eu aqui, fica os 3 últimos dias do mês sem abastecer o carro, né? Fica dando a reserva lá, porque não tem nem dinheiro para botar gasolina mais. Então, assim, é o que eu falo, eu não estou me vitimizando aqui, não. Tá? Eu não sou herói, não sou nada, não. Porque o que eu faço, na verdade, é o que praticamente todo mundo do Brasil passa, sabe? Então... e é o que eu falo. A gente entende realmente o pessoal ser contra esse golpe, contra a democracia, né? Porque em certos termos né? Então, na verdade, assim, em certos termos, porque tem uma base legal para o processo de impeachment. Né? O que, na verdade, está errado aí são os motivos que levam o pessoal a votar a favor, né? São os interesses lá do PMDB, né? De aproveitar da fragilidade do governo para abocanhar a coisa toda, né? Então isso aí realmente é uma coisa pessoal, mas eles se embasaram legalmente para poder aplicar o golpe aí. Então, assim, eu entendo esse lado. Agora, a pessoa defender a pessoa do Lula, a pessoa da Dilma, falar que é a pessoa mais honesta do mundo. Eu tenho gente nos meus contatos do Facebook que fala que dá vontade de dar um abraço na Dilma, sabe? Porque ela é uma senhora que luta sozinha contra as coisas e todos abandonam ela. Aí não, velho. Aí não. Entendeu? Então, assim, a moça que fez parte da diretoria da Petrobras, enquanto a putaria estava rolando solta lá, né? Então, ninguém nunca sabe de nada. O Lula, desde lá da época do mensalão, nunca soube de nada que estava acontecendo. Depois das corrupções que foram acontecendo no governo, ninguém nunca sabe de nada. Né? Que porra é essa, bicho? O negócio acontece lá, bem no nariz dele ali, né? E ninguém sabe de nada. É muito difícil acreditar na parada dessa, entendeu? Então, você vê ali a diferença das manifestações de quem é contra e quem é a favor do governo da Dilma, né? Então, você vê, todo mundo que era contra fazia protesto no fim de semana, porque durante a semana o nego estava trabalhando. Agora, quarta-feira à tarde, segunda-feira à tarde, o pessoal estava lá votando, fazendo manifestação a favor do governo da Dilma. Pô, como é que um país tem a cara de pau, um partido tem a cara de pau de se chamar Partido dos Trabalhadores e o que menos tem lá é trabalhador, né? Então, você só vê lá artista de rua, clown, performer, contador de história, músico, intelectual, sabe? Então, a única vez que eu vi trabalhador de verdade durante a semana indo para a manifestação foi o dia lá que a Dilma resolveu botar um ministério para o Lula. Aí também não tem nem como, né? O pessoal foi imediato, assim que botou, foi para a rua, porque aquilo ali é uma putaria. Então, na minha opinião, aquele fato isolado já garantiu o impeachment. Né? Então, como é que coloca uma coisa tão séria que é o Ministério do Governo? Então, bem na hora que eles estavam prestes a abocanhar o Lula, bota o ministério na mão dele, em cima da hora para complicar as investigações lá, para ele ter um foro privilegiado
por ser ministro. Então vai falar o quê? Que ele ia ser bom ministro 5 anos depois de governo. Né? Por que não colocou ele como ministro lá no início, então? É quando ele está quase para ser preso, né? Aí vai lá e bota o caboclo de ministro. Então, assim, é abusar da inteligência da turma. Entendeu? Então, teve lá as gravações, né? O pessoal falando que o Sérgio Moro fez foi ilegal, de expor as gravações para todo mundo. Agora foda-se se foi ilegal ou não. Né? Isso não muda o conteúdo do que está lá dentro. Entendeu? Então, o pessoal fica muito preso no que está no livro, né? No que está na lei do Brasil, no que está na Bíblia. Então, assim, você é tão fraco assim que você precisa se guiar no que está escrito no livro. Né? Então, o livro, a Constituição, as leis e tal, foi escrito para beneficiar as pessoas que escreveram a porra do livro. Entendeu? Usa a sua moral. Né? Então, é imoral. Muita coisa que o governo fez é imoral. Para mim, isso já é o suficiente. Entendeu? Independente de livro ou não. Eu sei que advogado vai discordar de mim plenamente. Mas é o que eu penso. O que vale é a integridade da pessoa. Né? Então, mentiram aí nas eleições. Né? Então, maquiaram o Brasil, mostraram um Brasil que não existia. Né? Então, foram fazendo um monte de coisa que não devia lá para poder ganhar as eleições, para poder mostrar tudo bonito ali. E né, o que acontece? Assim que acabaram as eleições, tudo aquilo que foi prometido foi sendo cortado. Foi sendo cortado porque já tinha ganhado, então assim, agora vai, agora não tem como segurar mais não. Seguraram um tanto de coisa que não era para ter segurado. Né? Depois que já ganhou, não precisa mais. Né? Então, assim, eu, a princípio, sempre fui contra ali esse processo de impeachment. O pessoal sempre quis falar de impeachment, eu sempre fui contra. Porque eu sei que desestabiliza financeiramente, economicamente o país. Né? Então, empresa nenhuma vai querer investir se não souber que tipo de governo que tem aqui, se não souber de nada. Então, assim, eu falo, pô, o que não devia ter feito era ter votado nela. O pessoal em 2013... foi para as ruas para quê? Para protestar contra o atual governo, para depois votar no mesmo pessoal de novo? Apesar de que a apuração das urnas é secreta, isso fica muito suspeito, na verdade. Né? Então, mas eu sei, pô, agora que votaram, agora aguenta 4 anos aí, negão. Né? Se vira aí, não deveria ter votado. Só que assim, começou a ser tão frequente, todo dia tinha uma putaria nova, que chegou a um ponto que não dava mais. Né? Então, o dia que eu realmente decidi ser a favor do impeachment foi o dia que eles decidiram cortar a farmácia popular. Né? Que é aquele caso do cara que paga aquele remédio todos os dias, tem que tomar um remédio, pagar R$2, de um dia para o outro, e acabar a farmácia popular, ia ter que pagar 26. Depois eu andei pesquisando melhor um pouco sobre isso, e eu descobri que isso aí era um pouco de mentira. Né? Então, porque 90% dos casos de pessoal que usava farmácia popular era caso de asma, de cardíaco, era caso de pessoa diabética e tudo mais. Então, assim, esses remédios não iam acabar. Só que, assim, vende muito mais jornal falar que ia acabar a farmácia popular. Então, assim, eu estou fazendo justiça para os dois lados, você está vendo. Né? Então, vai falar que a mídia é golpista por causa disso? Na minha opinião, a mídia não é golpista. A Globo não é golpista. Acho que para quem está na imprensa, está pouco se fudendo para que tipo de governo que vai ser. Eles não têm ganho nenhum com isso. O que jornalista quer é vender jornal. É audiência para o jornal dele, igual nesse caso aqui. Né? Então, falaram que vai acabar com a farmácia popular, dá muito mais audiência. Simplesmente isso. Entendeu? Então, o que acontece? O pessoal está tão descrente do governo, né, que chega aos extremos, chega a apoiar Bolsonaro, uns caras extremistas desse. Né? Então eu fico tentado em votar em Bolsonaro, porque o pensamento é o seguinte: se o que está aí é tão ruim, o que é oposto ao que está aí só pode ser bom. Não tem como. Né? Então o Lula foi eleito desse jeito. O Lula, teoricamente, era o oposto do que estava no poder na época. Então, pessoal, muita gente votou nele nesse pensamento aí também. Né? Então, o pessoal defendendo a ditadura militar. Né? Então, só defende ditadura militar quem não viveu a época de censura e tudo mais. Né? Mas, assim, né? Eu fico tentado porque é o oposto do que está aí.
né? Ontem mesmo, durante esse processo de impeachment, eu estava conversando com o pessoal lá do meu trabalho e a moça que trabalha lá comigo, ela falou que só votou na Dilma porque a professora dela mandou. Então esse que é o pensamento dos professores. Hoje em dia, professor de humanas, de faculdade, aí, de colégio, eles ficam doutrinando o pessoal, talvez até seja por isso que eu seja de esquerda, né? Então, né, gente, apesar disso tudo que eu tô falando aqui, eu sou de esquerda, né? Tá aqui a roupa que não me deixa mentir. Agora, o professor, gente, tem que ser isento, o cara não pode ficar doutrinando a aluno assim, não. Depois, você faz o teste que eu fiz, que é o teste lá do diagrama de Nolan. Não é o Nolan do Batman, não, viu, negão? Então, assim, todas as vezes que eu fiz esse teste, eu fui, né, me considerei de esquerda de acordo com o teste lá. Então é bom você fazer para você se encaixar ali. Você vê onde você se encaixa ali, se você é de centro, se você é até comunista, essas coisas assim, se você é populista ou não. Então eu sempre me considerei de esquerda. Só que o que eu falo, o problema desse governo aí não é a ideologia dele, né? O problema são as pessoas que estão lá, é só nego safado. Entendeu? O socialismo, esse pensamento marxista, tudo mais, é muito bonito na teoria. Só que, na prática, não tem história de país nenhum que deu certo pensando dessa forma. Né? Porque quem está no poder são as pessoas, não é a ideologia. São pessoas que vão se aproveitar daquilo lá, da população, né? Daquela sociedade igualitária, teoricamente. Né? Eu sou a favor da sociedade igualitária. Porém, para quem está no poder, uma sociedade igualitária é um prato cheio para fazer putaria. Entendeu? Agora, você está vendo aí as eleições para prefeito, o pessoal está querendo descaracterizar totalmente do PT. Você vê aí as cores que são usadas. Né? Então, você vê lá verde-limão, rosa, aquela cor lá de Novo Uno, né? De caneta marca-texto, agora tudo menos vermelho. Isso aí no Brasil inteiro. Eu assisti o horário político daqui de Belo Horizonte, assisti o horário político lá de São Paulo, né, na casa da minha mãe é parabólica, então eu assisti de São Paulo. O primeiro dia de horário político, o pessoal já começa pedindo desculpa. Pô, gente, desculpa aí pelo que meus colegas aí fizeram, tá? Foi mal, mas todo lugar tem gente ruim, né? Mas assim, eu sou bacana. Né? Então, assim, se o cara já começa o horário político pedindo desculpa, né? Então, não tem como. Tá? Agora, assim, eu não tô falando que a Aécio ia ser coisa boa também, não. Tá? A Aécio não ia ser boa a bisca também, não. Ia ser tão ruim quanto. Né? Então, como eu sou de esquerda, eu votei em pessoa mais de esquerda ainda do que o PT. Agora, eu pessoalmente, tá? Mas, assim, o Aécio é um cara que fica torcendo pro Brasil dar errado. Você vê qualquer coletiva de imprensa dele, o cara tá sempre rindo ali. Né? O cara, pra perguntar as coisas pra gente, tá sempre rindo, segurando o riso. O cara tá igual aquela motoquinha lá. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Entendeu? Então, assim, aí você vem me falar. Ô, Diogo, eu acho que você devia voltar a falar de rock. Porque de política você não entende nada. Aí que você se fode. Porque tem gente que fala que nem de rock eu entendo. Então, para mostrar o tanto que eu sou correria, o tanto que eu sou de esquerda, então a música de hoje é do Rage Against the Machine. Não tem como ser mais socialista que isso. Bulls on Parade. Então, o Rage Against the Machine é uma banda que, né, tem a ideologia socialista e você vê no disco dele, fica escrito: essa banda só usa baixo, guitarra e bateria. Nós não usamos sintetizadores, não usamos teclado, não usamos sampler. E ouvindo o som, não dá para acreditar. Né? Você vê o som que o Tom Morello tira ali da guitarra, então não dá para acreditar num negócio desse. Agora, ele não é um exímio guitarrista, não é um gênio da guitarra, né, tecnicamente falando, mas é um som bacana de ouvir. Tá? Agora, Zé de la Rocha teria vergonha do que vocês de esquerda socialista andaram fazendo aí com o nome da ideologia deles. Tá? Então, esse vídeo está longo pra caramba, tá? Se você não tem nenhuma âncora aqui, né? Se você não tem família, não tem filho aqui, se você não tem um emprego super
bem pago ali. Então, se você não tem uma posição super estável aqui no Brasil, vai embora, bicho. Esse país aqui já acabou. Esse país é piada pro mundo inteiro. Todo mundo zoa da gente. Entendeu?